Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial aqui da cidade de Além Paraíba, e estou aqui dando início a mais um quadro do canal, para o canal Uma Luz no Fim do Túnel, tá? Com o quadro Estudo Bíblico, tá? E o primeiro estudo bíblico que vou estar trazendo para os irmãos, o tema vai ser Soldado de Cristo, Guerreiro Espiritual, né? Parte um. E o texto base para esse nosso estudo aqui, para a primeira parte desse estudo, está aqui no livro de Efésios, no capítulo 6 e nos versículos, né, de 10 a 24. Então nós estamos iniciando, né, uma primeira parte desse estudo bíblico que eu vou estar trazendo para vocês, intitulado Soldado de Cristo, Guerreiro Espiritual, tá bom? É o vídeo 1 desse estudo, tá bom? Então, vou estar lendo aqui só o versículo 10, né, de Efésios 6, para que os irmãos possam estar aí, estarem aí analisando junto comigo, tá bom? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Irmãos, eu gostaria de estar dando início a esse estudo aqui, preparado com muito amor, né, com muito carinho para os irmãos, né? E gostaria de estar falando o seguinte, meus irmãos, né? Mais cedo ou mais tarde, né, todo o cristão, ele percebe que a sua vida com Cristo, ela na verdade ela é um campo de batalha, né? E não aí um parque de diversões. E que se nós de fato não contarmos, né, com a ajuda de Deus, do Senhor, não nos apoiarmos nele, o inimigo que ele está sempre buscando aí uma brecha para nos atingir, né, ele vai acabar predominando, né? Vai acabar destruindo aí as nossas vidas, né? Então nós temos que a todo momento estar buscando um conhecimento de Deus, um reforço, né? Um alimento, né, sólido para a nossa vida espiritual, né? Então vamos lá. Gostaria de estar dando início a esse estudo dizendo, é apropriado, né, o apóstolo Paulo trazer uma imagem militar, né, para ilustrar, o conflito que há entre o cristão e o inimigo das nossas almas, né, Satanás. Ele próprio encontrava-se acorrentado a um soldado romano, né, referência bíblica, Efésios capítulo 6, versículo 20. E por certo, seus leitores estavam acostumados com os soldados e seus equipamentos de guerra. Na verdade, Paulo demonstra uma predileção por instruções militares. Vou deixar para os irmãos aí, né, as referências. 2 Coríntios 10:4, 1 Timóteo 6:12, 2 Timóteo 2:3
e o capítulo 4, no versículo 7. Então, irmãos, primeira coisa, como cristãos, nós temos que entender que nós vamos enfrentar 3 tipos de inimigos, né? O mundo e tudo aquilo que o mundo oferece, né? 2, a nossa carne. 3, o inimigo das nossas almas, né? Satanás. Vou deixar uma referência aqui, Efésios 2, capítulo 1 a 3. Quando se fala do mundo, irmãos, o mundo refere-se ao sistema ao nosso redor que se opõe a Deus e satisfaz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vou deixar aqui referência em 1 João 2, versículos 15 a 17, né? Então nós temos que saber que isso é uma batalha travada, né? É uma luta travada em que a nossa carne, Gálatas fala sobre isso, a nossa carne, ela peleja contra o nosso espírito e o nosso espírito, ele peleja contra a nossa carne. Ambos, né, sempre buscando tendenciar, né, a seguirmos o seu caminho e fazermos a sua vontade. Ou seja, a carne, a todo momento, ela vai batalhar para que nós venhamos a fazer a sua vontade e a satisfazer os seus desejos. E assim a nossa vida espiritual também. O nosso espírito, ele vai nos conduzir para as coisas do espírito. A nossa carne vai sempre nos direcionar para o pecado e o nosso espírito para as coisas de Deus, né? Então, o mundo, o sistema mundano, é necessário que nós entendamos que o sistema do mundo, ele sempre vai nos direcionar para as coisas que tendenciam a vontade da nossa carne, a fazer, a cumprir o desejo da nossa carne, e o mundo, o sistema do mundo, ele sempre vai nos oferecer aquilo que é desagradável, né, aos olhos de Deus, né? Tanto que a própria palavra de Deus, ela chega a nos informar que o mundo, ele jaz do maligno, ou seja, que o sistema implantado no mundo, né, ele é um sistema coordenado por Satanás, um sistema que faz a vontade do diabo, né? Então, o mundo, ele anda na contramão da vontade de Deus, né? Tanto que a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela chega a nos dizer que aquele que é amigo do mundo, ele torna-se inimizade contra Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos prosseguir. Uma sociedade sem Deus, né? Essa é uma definição simples, mas precisa do que vem a ser o mundo, né? O mundo, de fato, ele é uma sociedade sem Deus. E o resultado disso, as consequências disso, são todas essas atrocidades que a todo momento a gente vê, né, acontecer. Ainda há uma grande agravante, porque além de acontecer, nós vemos que esse caos todo que tem acontecido no mundo, isso tem aumentado, né, compulsivamente. Né, tem aumentado. Há um aumento muito grande da violência, da mentira, da falsidade, das misérias, e não somente as misérias financeiras, né, no caso daquilo que é material, mas a miséria em termos de uma educação dentro da sociedade, dos costumes, né, do tratamento entre as pessoas, né, do respeito, do companheirismo, da amizade. Então, os valores, né, o que o diabo ele faz com o mundo? Ele pega os valores, né, e ele começa a deturpar os valores. O diabo, ele sempre vai na contramão daquilo que Deus determina ser certo, para que você possa entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos, né? A palavra de Deus diz, né? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a uma mulher, e ambos serão que uma só
carne. Então, o Senhor Deus, ele criou o relacionamento, né, conjugal, ele criou o casamento, ele disse que o casamento é lícito, é benéfico a tal ponto do próprio Senhor, né, determinar que não é bom que o homem esteja só. E ele cria ali, ele faz homem e mulher, macho e fêmea, né? E abençoa o casamento. Aí vem Satanás com as suas mudanças, com as suas transformações, e ele implanta no coração da sociedade humana que é lícito que um homem venha a se casar com outro homem e que a mulher venha a se casar com outra mulher. Então, o diabo, ele vem deturpar os valores de Deus. Ele tenta, né, modificar, transformar tudo aquilo que Deus ele decreta para nós como um padrão, né, de vida e um padrão que vai trazer uma vida abundante para nós. Me perdoem, e o inimigo vem e ele tenta deturpar isso. E uma sociedade sem Deus, ela gera tudo aquilo que é inadequado, tudo aquilo que é tortuoso, né? Infelizmente é assim que acontece, né? Então vamos lá, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A carne é a velha natureza que herdamos de Adão, né? Uma natureza que se opõe a Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual que agrada a Deus, né? Foi o que eu acabei de falar. A nossa carne, ela é uma péssima, não é uma má conselheira, não. Ela sempre vai nos conduzir para fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A nossa carne, ela vai sempre nos conduzir, né, ao pecado, né? Mas por meio de sua morte e ressurreição, Cristo venceu o mundo, né? Parênteses, para te dar referência bíblica. João, no Evangelho, capítulo 16, versículo 33, Colossenses, no capítulo 6, no versículo 14. Então, Cristo venceu o mundo, as referências. Venceu a carne, tá? Referências, Romanos, capítulo 6, de 1 a 6, e Colossenses, capítulo 2, versículo 20, né? E venceu também o diabo. Tá aqui, Efésios, referência bíblica, capítulos 1, versículos 19 a 23, né? Então, vou ler de novo para os irmãos aqui, tá? Mas por meio da morte e ressurreição, né, do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo venceu o mundo, venceu a carne e venceu o diabo, tá? Em outras palavras, como cristãos, não estamos lutando para conquistar a vitória, mas sim lutando em vitória, ou seja, a vitória ela já foi decretada sobre a minha e sobre a tua vida, e não simplesmente a vitória, mas nós somos em Cristo mais do que vencedores. Quando Cristo se entregou naquela cruz do Calvário, né? E ele disse ali, está consumado, ele venceu todas as coisas por mim e por você. E mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, nós nos tornamos o quê? Mais do que vencedores, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus nos capacita para que nos apropriemos pela fé da vitória de Cristo, né? Então, existe, né, inúmeras vitórias, né, preparadas, separadas para mim e para você, vitórias estas que foram conquistadas pelo Senhor Jesus, como já foi falado na cruz do Calvário. Mas estas vitórias nós vamos, né, tomar posse delas por intermédio de quê? Da fé. Aí você vai me perguntar assim, pastor, né, mas o que é a fé? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria estar falando para você que a fé ela é algo importantíssimo na minha e na sua vida, porque a própria palavra do Senhor
ela chega a nos dizer que sem fé, né, ela é impossível agradar ao Senhor. Né? E eu vou estar trazendo aqui para você, né, a definição de fé, que se encontra aqui em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, e no versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Aqui no versículo 6, o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, né, daqueles que o buscam. Acho que já deu para você entender, né, um pouquinho sobre o papel da fé e a importância da fé nas nossas vidas para que nós possamos tomar posse de todas as grandes vitórias que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz do Calvário por mim e por você, certo? Então vamos lá. Nos últimos versículos de sua carta, o apóstolo Paulo trata de 4 verdades que, ao serem compreendidas e aplicadas por seus leitores, permitirão que vivam de modo vitorioso. Tá? 1. O inimigo. Tá? Vou te dar uma referência bíblica aqui. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12. Tá? Vamos lá, deixa eu colocar o óculos aqui um pouquinho, né? A unidade de inteligência militar desempenha papel crucial em uma guerra, pois permite que os oficiais conheçam e compreendam o inimigo. Se não soubermos quem é o inimigo, onde ele está e o que é capaz de fazer, teremos dificuldade em derrotá-lo. Deus nos instrui sobre o inimigo não apenas em Efésios 6, mas ao longo de toda a Bíblia, de modo que não há motivos para sermos pegos de surpresa. Amém? Então, irmãos, o Senhor, Deus, ele é um grande ou maior, né, estrategista que nos permite, mediante a sua santa palavra, termos o conhecimento, né, de quem é o nosso adversário, ou o diabo, Satanás, o adversário, né, de nossas almas, para que nós possamos o quê? Com o intuito, com o propósito de nós nos prepararmos, né, de uma forma certa para que possamos, né, enfrentar o adversário, para que possamos nos precaver. Então, nós temos que procurar ter o máximo possível de conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz o conhecimento, né, eficaz sobre o inimigo, né, de nossas almas, sobre o propósito dele, sobre aquilo que ele é capaz de fazer, né, para que nós possamos estar preparados para esse combate, né? A palavra de Deus ela chega a nos dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 10, né, que o ladrão ele não vem senão a matar, né, a roubar e a destruir. Então, falando ali do propósito principal de Satanás, né, contra a vida do povo de Deus. Amém? Então vamos lá. O líder Satanás, vamos falar um pouco sobre ele aqui agora. O inimigo tem vários nomes, né? Diabo, que significa acusador, pois ele acusa o povo de Deus dia e noite diante do trono de Deus. Amém? A referência bíblica para você aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, dos versículos 7 até o versículo 11. Satanás significa adversário, pois ele é
inimigo de Deus, também chamado de tentador, tá? Referência em Mateus 4:3. Homicida e mentiroso, né? Referência bíblica em João 8, versículo 44. É também comparado a um leão, né? 1 Pedro 5:8, a referência bíblica. É comparado à serpente, né? Referências em Gênesis 3:1 e Apocalipse 12:9. E é comparado também a um anjo de luz, né? Referência bíblica em 2 Coríntios 11:13-15, sendo também denominado o Deus, né? Com letra minúscula, é claro, deste século, com a sua referência em 2 Coríntios 4:4. Deixei as referências para os irmãos, para que os irmãos possam estar, né, calmamente analisando cada referência de acordo com o contexto que eu estou passando para os irmãos aqui. Amém? Então vamos lá. De onde veio esse espírito criado que procura se opor a Deus e derrotar a obra divina? Vários estudiosos acreditam que na criação inicial ele era Lúcifer, né? O filho da alva. Há uma referência bíblica aqui em Isaías 14, versos 12-15. Lançado por terra por causa de seu orgulho e o seu desejo de ocupar o trono de Deus. A origem de Satanás ainda envolve inúmeros mistérios, mas seus atos e seu destino certamente não constituem mistério algum, uma vez que é um ser criado e que não é eterno como Deus. Seus conhecimentos e atividades são limitados. Ao contrário de Deus, Satanás não é onisciente, onipotente e é claro que também não é onipresente. Então, como consegue operar de modo tão eficaz em tantas partes distintas do mundo? Ele o faz por meio de uma rede organizada de ajudantes, né? Ele também não deixa de ser estrategista, amém? Vamos lá, vamos falar um pouco desses ajudantes, né? Os ajudantes de Satanás. Paulo os chama de principados e potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Efésios 6:12 é a referência bíblica, tá? Louvado seja Deus. Aí está escrito aqui, pois nossa peleja não é somente contra, né, os inimigos humanos, mas contra os governantes, as autoridades, os poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos de espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial, né? Aqui na versão da minha Bíblia, né, ela está aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, né, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esse texto indica a existência de um exército definido de criaturas demoníacas que dão assistência a Satanás em seus ataques contra um alvo pré-definido, ou seja, os cristãos. Amém? Deixa eu me encontrar aqui, irmãos, que eu fui anotando e às vezes eu me perco. Tá. O apóstolo João dá a entender que 1/3 dos anjos caiu junto com Satanás, quando ele se rebelou contra Deus. Está aqui em Apocalipse 12, versículo 4. E Daniel escreveu que os anjos de Satanás lutam contra os anjos de Deus para obter o controle das nações. Está aqui, né, no livro escatológico de Daniel, no capítulo 10, versículos 13-20. Há uma batalha espiritual em andamento neste mundo e nas regiões celestiais.
nós, cristãos, participamos, né, deste conflito. Tendo consciência desse fato, andar em vitória torna-se algo de importância vital para nós e para Deus. O cerne da questão é que a nossa batalha não é contra os seres humanos, mas sim contra os poderes espirituais, né? Que, quero abrir um parênteses aqui, influem, né, diretamente ou indiretamente na vida das pessoas, né? Então, estamos perdendo tempo lutando contra pessoas que deveríamos lutar contra o diabo, que procura controlar os indivíduos e transformá-los em inimigos diretos da obra de Deus, tá? Então, isso é uma grande realidade, né? Nós somos um instrumento, né? Somos um instrumento. De quem, pastor? De quem nós nos posicionamos para ser, né? Podemos ser um instrumento do bem ou um instrumento do mal, um instrumento de Deus ou um instrumento de Satanás, né? Então vem aquela questão: a quem nós estamos alimentando mais? A nossa carne, que tendencia para as coisas da carne, ou estamos alimentando o nosso espírito, que tendencia, né, para as coisas do espírito? Quando é que eu alimento a carne, pastor? Quando nós, né, alimentamos a nossa carne, quando nós damos, né, ênfase às coisas da carne, né, as brigas, as discussões, as contendas, né, as heresias, as fofocas, as críticas, aos julgamentos, né? E é tudo aquilo que a carne nos conduz, que são inúmeras coisas, né? E quando é que nós alimentamos o nosso espírito? Quando nós procuramos ter, né, uma comunhão, quando nós nos colocamos à disposição da nossa vida, ela ter uma aproximação mais profunda com tudo aquilo que nos leva a ter uma comunhão com Deus. Quando você medita bastante na palavra de Deus, você está tendo ali uma comunhão direta com o dono da palavra, com aquele que escreveu, né, aquela mensagem, e com o próprio Deus, porque o Senhor, ele é o verbo, né? Ele é o verbo, ele é a palavra. Então a palavra, ela é a representação do próprio Senhor. Então, quando você está em contato com a palavra de Deus, você está em contato com o próprio Deus, você está se enchendo dele, da presença dele, e automaticamente, direto e indiretamente, você está alimentando o teu espírito, né, de uma forma muito especial. E assim é através da oração, é através do jejum, através de muitas outras coisas, nós vamos nos encher espiritualmente. Por isso há necessidade de nós termos de alimentarmos o nosso espírito, e através dessa alimentação de trazer um fortalecimento, né, para o nosso espírito, né? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando nós alimentamos a nossa carne, você levanta de manhã, você tem aquela refeição do seu café da manhã, você tem aquela refeição regrada, você almoça, você tem o teu café da tarde, você tem o teu jantar, então você tem ali uma alimentação, né, regrada ali, estabelecida para o teu corpo, e o teu corpo, existem vitaminas que são necessárias para o seu corpo, e você alimenta bem o seu corpo, isso você te traz força, te traz energia, te traz disposição. Então são vários benefícios que você tem ao alimentar bem o seu corpo físico. E não é diferente com o teu corpo espiritual, né? Não há uma diferença. Quando você alimenta bem o seu corpo espiritual, há também os benefícios disso, né? Muitas das vezes vem problemas sobre a vida das pessoas, que as pessoas passam por aquele problema, que aos olhos até de outras pessoas, elas olham e se perguntam como ele conseguiu passar por aquele problema, como ele conseguiu passar por aquela luta, por aquela batalha, porque ele estava bem alimentado espiritualmente, ao ponto dele não sentir aquela gripe, aquele resfriado espiritual. Ele nem sentiu, porque ele tinha vitaminas espirituais no seu corpo de sobra, que deram a ele condições de estar fortalecido para suportar toda aquela situação que ele estava passando. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, deixa eu me achar
aqui, né? Durante o ministério de Paulo em Éfeso, ocorreu um tumulto que poderia ter destruído a igreja. Referência a Atos, né? Livro de Atos, louvado seja Deus. Deixa eu me achar aqui. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 21 a 41, né? Essa revolta não foi causada apenas por Demétrio e por seus companheiros. Amém? Por trás deles estavam Satanás e seus anjos. Sem dúvida, Paulo e a igreja oraram e a oposição foi jogada por terra, né? Foi calada. O conselho do rei da Síria a seus soldados pode ser aplicado em nossa batalha espiritual. Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei. 1 Reis 22, versículo 31. Amém? As aptidões de Satanás. As admoestações, né, o direcionamento de Paulo, indicam que o adversário ele é um inimigo forte. Efésios 6, versículo 10 a 12, nos demonstra claramente isso. E que precisamos do poder de Deus para sermos capazes de enfrentá-lo, né? Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? E o Espírito Santo sabe o porquê de estar direcionando o apóstolo Paulo ali para estar nos falando isso, porque sem Deus é impossível nós resistirmos aos ataques do maligno, não é verdade? Não devemos jamais subestimar o poder do diabo, né? Nós vamos olhar aí, ó, um pouco, se você meditar lá em Juízes sobre a vida de Sansão, o chamado que ele teve, né? E as brechas que ele deixou e o que o inimigo fez na vida daquele homem foi terrível. Então nós não devemos, em momento algum, subestimar aquilo que o adversário ele tem capacidade de fazer na vida do cristão, se o cristão assim deliberar, permitir. Amém? Não é por acaso que ele é comparado com um leão e com um dragão. O livro de Jó mostra o que ele pode fazer com o corpo, o lar, as riquezas e os amigos de uma pessoa, né? Jesus chama Satanás de ladrão e diz que ele vem para roubar, matar e também destruir. Referência em João 10:10, eu já falei sobre isso. Satanás não é apenas forte, mas também astuto, né? E malicioso. E lutamos contra as ciladas do diabo. Aqui, as ciladas referem-se a artifícios astuciosos, estratagemas. O cristão não pode se dar ao luxo de ignorar os desígnios, né? Quero até estar abrindo um parêntese aqui, né? Antes disso, deixa eu passar para você a referência bíblica, 2 Coríntios 2:11. É por isso que a própria palavra de Deus diz que, né, sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Quando está escrito aqui, conforme eu passei para você, o cristão não se pode dar ao luxo de lhe ignorar os desígnios, né? A gente não pode deixar de estar atento, né? Aquilo que o inimigo faz, né? A gente tem que estar sempre ligado, temos que estar sempre atentos, né? Porque o inimigo ele é sujo, ele é astucioso, né? E a palavra até chega a nos dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, né? E aí ele vai fugir de nós. Algumas pessoas são sagazes e cheias de ardis que induzem ao erro, Efésios 4:14. Mas por detrás delas, né, se encontra o maior de todos os enganadores, Satanás. Ele se faz passar por anjo de luz, né? 2 Coríntios 11:14 fala sobre isso, e procura cegar a mente humana, né,
vou abrir um parênteses, né? Ele procura se opor à verdade daquilo que o Senhor nos direciona, nos mostra, e tenta fazer com que nós venhamos a acreditar que aquela mentira que ele está, né, colocando diante de nós, que ela é a verdade. Né? Foi exatamente o que a serpente fez, né, ali com Eva. Né? Ele disse, não, isso não é dessa forma aí não. Deus havia dado uma ordenança, né? Olha, de toda árvore que há no jardim, dela comerá livremente, somente não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí o diabo ele fez diferente, através daquela serpente. Ele disse, não, se você comer desse fruto aí, você vai ser como Deus. Tá? Você vai conhecer o bem, vai conhecer o mal, a tua visão vai ser como a visão de Deus. Então nós temos que estar sempre atentos a isso. Tá? E muitas das vezes a igreja tem perecido, a igreja tem sofrido, as pessoas têm ido ao caos porque estão dormindo, estão tosquenejando, estão dormentes aí diante de tudo isso que está acontecendo, né, no mundo espiritual. Porque essa batalha, ela é uma batalha contínua, ela é uma batalha, né, que ela a todo momento ela está acontecendo. Amém? E você e eu temos que estar preparados. Amém? Louvado seja Deus, né? Vamos lá. Mas por trás delas se encontra o maior de todos os enganadores, né? Satanás. Ele se faz passar por anjo de luz, segundo Coríntios 4, 11, 14, e procura cegar a mente humana para a verdade da palavra de Deus. O fato de Paulo usar o termo luta indica que estamos envolvidos em um confronto direto e que, portanto, não somos apenas espectadores de um jogo. Amém, meus irmãos? Satanás deseja usar nosso inimigo externo, ou seja, o mundo, bem como nosso inimigo interno, ou seja, a carne, para nos derrotar, né? Suas armas e seu plano de batalha são terríveis. Amém? 2. O equipamento. Uma vez, né, que lutamos contra inimigos na esfera espiritual, precisamos de equipamentos ofensivos e defensivos, né? Então nós precisamos, para lutar nessa esfera espiritual, precisamos de equipamentos, ou seja, de armas de ataque e de defesa. É o que está falando aqui. Uma vez que lutamos contra inimigos na esfera espiritual, precisamos de equipamentos ofensivos